Poder assentar em nome de Jesus? Que Deus continue abençoando a vida de Edmar, amém? Sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tem uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Prometo que vai ser bem rápido, diretivo. Mas antes disso eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer aos meus apóstolos por ter nos confiado, ao corpo dos pastores, os discípulos dos apóstolos, a liderança da igreja, todos os membros que Deus venha abençoar, e a cada um visitante que Deus possa estar abençoando nessa noite, amém? Tem visitante aqui nessa noite, irmão? Tem a nossa irmã ali, tem um rapaz aqui, que Deus abençoe. Mais alguém lá atrás? Tem uma irmã lá atrás, uns jovens lá. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Não saia dessa casa sem antes receber a oração aqui no altar, amém? Terminou a mensagem, terminou o culto, todos estão convidados para receber a oração aqui, amém? Deus vai continuar abençoando a casa e a família de vocês. Glória a Deus. Vamos aqui para a mensagem, irmãos. Livro de Hebreus. Aqueles que trouxeram Bíblia, você vai procurar o livro de Hebreus. E quando você achar o livro de Hebreus, é a carta que está ao lado. Está solto? Qual é a carta que está ao lado, pastor Alisson? É a carta a Filemon. Por esses dias o Senhor tem falado comigo, e eu quero tentar compartilhar com os irmãos o que o Senhor falou comigo. A epístola de Paulo a Filemon. É uma carta muito pequena. De certa forma, poucos leem essa carta, mas pensa numa carta poderosa, irmão. Pensa em algo extraordinário de Deus, a qual o Senhor colocou o coração de Paulo, e Paulo liberou sobre a vida de um homem algo extraordinário. Quando você começa a ler a epístola de Filemon, já no capítulo 1, que só tem um capítulo, e vai até o versículo 25, Paulo começa da seguinte forma: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa, graça a vós e a parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Só até aí. A Bíblia vai dizer, irmãos, e a história vai contar, que quando Paulo vai escrever esta carta, ele está preso, ele está em cadeias, e também ele se encontra já velho de idade, ele se encontra já no final dos seus dias, e ali está acompanhando ele tanto Lucas, o médico, o próprio João Marcos, que no começo Paulo não queria que ele fosse, por alguns motivos, mas o tempo passou, João Marcos se converteu, se consertou, e Paulo chamou ele novamente. Então, se em algum momento da sua vida você fizer algo errado, não se preocupe, você ainda vai ter tempo para consertar tudo aquilo que você fez de errado. E a Bíblia vai dizer, irmão, que em determinado momento ele manda esta carta para Timóteo, para que Timóteo venha entregar a uma pessoa, e essa pessoa se encontra no versículo 1, Filemon. E quando Paulo começa a discorrer essa carta, ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Perceba que Paulo, quando vai escrever, ele diz: eu sou prisioneiro. Só que ele não diz que ele é prisioneiro de cadeias.
Ele não está chorando, não está se lastimando, não está dizendo eu estou preso, ó Filemon. Não. Ele está dizendo eu sou preso em Jesus Cristo. Eu estou em cadeia sim, mas eu me considero preso naquele que me salvou, louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo estava dizendo? Você pode estar em qualquer situação da sua vida, mas o que vale mais é o Senhor Jesus na sua história, louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar até em cadeias, mas Jesus Cristo é aquele que nos aprisiona na sua presença, no seu amor, com o seu Espírito. Paulo estava dizendo, não interessa a dor, não interessa o sofrimento que você está, se você estiver em Cristo, irmão, amém. Se você estiver em Cristo, está tudo certo. Eu escrevo, Timóteo, esta carta a Filemon. Tenho que correr porque eu só tenho 15 minutos, ou melhor, 10 minutos. Eu escrevo, Timóteo, a Filemon. Quem era Filemon? Era um dono de escravos, era um senhor de escravos. Mas Deus encontrou aquele homem através da vida de Paulo, através dos ensinos de Paulo, e ele se converte. Agora imagine isso, um dono de escravo convertido a Cristo. Aí alguém vai dizer, irmão Alisson, mas ele tinha que liberar todo mundo. Não, irmão, porque o contexto histórico era outro, totalmente diferente dos nossos dias. É outra mentalidade, é outra visão. Ele tinha os seus escravos como uma empresa. Creio eu, lendo a epístola, que ele muda muita coisa na sua casa e na sua fazenda. Por quê? Porque quando Paulo está escrevendo, ele diz, olha, eu mando uma saudação a Áfia e Arquipo, nossos camaradas ou cooperadores. E ele diz no verso 2, e a igreja que está em sua casa. O homem que era dono de escravo, imagino eu, que quando o escravo fazia qualquer coisa errada, ele chicoteava, ele aprisionava, mais ainda, ele matava. Mas agora, irmão, existe uma igreja dentro daquela fazenda. Não interessa, não importa a situação que está a sua vida, do seu parente ou da sua família, Jesus Cristo pode entrar na sua casa e Ele pode moldar o contexto da sua família. Onde existe um bar, um bordel, um lugar de promiscuidade, o Senhor pode colocar uma igreja naquele lugar. Onde havia pecado, o Senhor pode transformar e pode habitar ali uma igreja para o louvor da sua glória. O que o Senhor quer falar com a igreja nessa noite? Como está a sua casa hoje? Como estão os seus parentes hoje? O Senhor pode alcançar eles. O Senhor pode mudar a história deles hoje. Aleluia! O nosso Deus, Ele muda histórias. Glória a Deus. O meu Deus, Ele muda um cativeiro de escravos para uma igreja do louvor da sua glória. O que você quer falar, irmão Alisson, pastor Alisson? Sabe aquele bar que te atrapalha? Sabe aquele vizinho que coloca as músicas altas? E muitas vezes nós, crentes, falamos, Senhor, mata ele, Senhor. Porque num dia de domingo eu quero descansar. E esse infeliz, liga esse som nessa altura aí. O Senhor pode colocar uma igreja naquele lugar. Não, Jesus pode colocar uma igreja naquele lugar. Eita Deus! Olha como Jesus faz, irmão. Quando alguém ligar o som alto em pleno domingo,
ou dobra seu joelho, ou se assenta, mas estende a mão. Senhor, transforma esse lugar numa igreja. Transforma esse lugar em um culto de adoração a Ti, Senhor. Deixa eu correr. Deus pode transformar aquilo que é improvável, irmão. Pensa comigo, irmão, uma fazenda de escravos, Deus coloca uma igreja lá. Aí Paulo vai embora. Eu não sei em que contexto, creio eu que foi antes da igreja, um escravo fugiu. Diz o texto, o nome dele era Onésimo. Um escravo fugiu da fazenda. Creio eu que antes da igreja. E Onésimo se encontra, por algum motivo, se você acredita em coincidência, foi coincidência. Se tu acredita que foi Deus que escreveu a história dele, foi Deus que escreveu a história dele. E ele se encontra com Paulo. O escravo fujão se encontra com o homem de Deus. Sabe o que eu quero falar nessa noite? A situação que você está hoje, seja ela ruim ou não, foi Deus que escreveu a sua história. E aqui nesta casa tem homens e mulheres de Deus. E ao entrar aqui dentro, você está se encontrando com homens e mulheres de Deus, que estenderá a mão sobre a sua vida, que liberará palavras sobre a sua vida, e algo vai acontecer da parte de Deus, e vai mudar a sua história. Aleluia! Onésimo fugiu, se perdeu. Em um minuto, quem fugia, irmão, se fosse pego, tinha que morrer, ou, na melhor da ideia, colocava no tronco e chicoteava. Depois de chicotear, eles marcavam a carne dele em brasa viva, com a marca de um escravo fujão. E para piorar, irmão, eles colocavam um tipo de cadeado da época no pescoço. Eram uns ganchos que ficava preso, porque se ele corresse novamente pelos matos, ele batia nos galhos e não conseguia correr muito. Se você pesquisar, é algo terrível. Então o destino daquele homem era ser pego, ou ia ser morto, chicoteado, ou colocada cadeados nele. Mas não era nada bom. Mas ele encontrou o homem de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo se encontra com ele e prega o poderoso evangelho de Cristo, não tem alma que se renda, não tem alma que se prenda, não tem alma aflita, não tem alma flujona, não tem alma pecadora que não se renda à poderosa palavra de Deus quando é confrontada com os nossos pecados. Ele se encontrou com Paulo. E melhor do que Paulo, ele se encontrou com o Evangelho. E diante do Evangelho, ele se encontrou com Cristo, o dono da salvação. Adore o Senhor nessa noite. Louve ao Senhor nessa noite, porque Ele te encontrou, o Evangelho te encontrou, o Senhor te encontrou nessa noite, nesta quarta profética, aleluia. Só aqueles que podem se colocam de pé. O Senhor nos encontra, irmãos. Éramos escravo fujão. Estávamos fugindo neste mundo. Não tinha uma perspectiva de vida. Olhávamos para trás. E quando olhávamos para trás, eu fugi daquela fazenda, eu fugi daquela situação. Eu estou fugindo dos pecados que me aprisionaram. Eu estou tentando me esconder dos pecados.
Se o pecado me encontrar, ele vai me matar. Aquilo que eu causei lá atrás vai me trazer morte. É por isso que eu fujo. Onésimo dizia a Paulo. Aí Paulo vai dizer: tu és pecador fujão? Sim. Olhe para Onésimo agora. Olhe para Onésimo agora. Escravo, fujão e com a sentença de morte. Mas quando o Evangelho nos encontra, irmão, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, escrevendo a carta, ele diz: Filemon, recebe Onésimo, não mais escravo, mas um irmão amado. Eita Deus de glória! De escravo fujão para o irmão amado, de escravo fujão para filho de Deus, de escravo fujão para herdeiro do reino de Deus. Filemon, recebe Onésimo agora. Aquele que só ouvia palavras de escravo: você é escravo, você não presta, você não tem futuro. Paulo está dizendo através do Evangelho: tu és filho amado, tu és salvo, tu és herdeiro, tu és filho de Deus. Se tu era escravo, nessa noite o Senhor quer te fazer filho do reino. Se tu era escravo, o Senhor nessa noite te faz filho. Sabe por que Paulo falou isso com ele? Porque um dia Paulo era escravo. Porque um dia Paulo perseguia os onésimos da vida. Já vou finalizar. Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. Enquanto eu oro, Senhor, se tiver alguém aqui, Senhor, que quer reconciliar, te aceitar, receber este evangelho poderoso, Senhor, que muda a história, que muda vidas, que transforma cativeiro, Senhor, em bonança, que nos tira das trevas para a poderosa luz. Nessa noite a tua igreja tem liberdade de vir até o teu altar, Senhor, porque vamos orar pela vida, vamos orar pela família, vamos orar pela casa dos teus filhos, e haverá transformação de vida. Haverá transformação de vida, porque o teu evangelho nos diz que de escravo agora se tornou herdeiro do céu, que como escravo e pecador já não é mais escravo, já não é mais pecador, é filho de Deus, é filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro de